Olá! O cemitério é um dos lugares mais tristes que existem. Normalmente é um lugar marcado pelo silêncio e solidão. Talvez você que está ouvindo só tenha entrado uma ou poucas vezes em um lugar como este. Talvez para sepultar algum parente querido, algum amigo. E sempre que você entra nesse lugar, o sentimento provavelmente que está no seu coração é o sentimento que eu sinto no meu coração. Tristeza, dor. As lembranças normalmente não são boas lembranças. Nos últimos dias, quase 100 mil pessoas, a maioria delas vítimas deste vírus atual que tem ceifado muitas vidas e tem deixado o mundo de joelhos e angustiado. Muitos não puderam se despedir, muitos não puderam estar junto dos seus parentes nesse momento de despedida por causa de uma questão de cuidado e precaução. Muitos não puderam entrar em um cemitério por uma questão de precaução, para evitar o contágio da doença. Fato é que, quando eu estou num lugar deste, e eu lembro, e no momento que nós estamos vivendo, como hoje, no final de semana da Páscoa, não tem jeito. A minha mente imediatamente é associada, é levada a pensar naquele lugar onde Jesus Cristo foi sepultado. Em um momento como aquele. Nós estamos no contexto da Páscoa, no final de semana da Páscoa. E a Páscoa e aquele sábado, sexta-feira, sábado, para os discípulos, foi muito parecido com o que muitas famílias têm vivido nos últimos momentos, nesses últimos dias. Os discípulos não tiveram tempo para prantear, os discípulos não tiveram tempo para chorar pela perda de Cristo, para estar junto, velar Jesus Cristo. Tudo foi muito rápido. Jesus Cristo foi crucificado e foi levado, porque o sábado se aproximava, e além de ser o sábado, era um sábado duplamente especial, porque era o sábado da Páscoa. Todos os que foram condenados foram retirados da cruz, Jesus também, sepultado, e não houve muito tempo de fazer muita coisa. Aliás, além disso, os discípulos estavam com medo, porque estavam fugindo, medo que acontecesse com eles o que aconteceu com seu mestre. E agora, aquele sábado foi um sábado triste, cinzento, sombrio. Nem puderam se despedir de Jesus direito, e Jesus agora, o seu mestre, estava morto. No domingo pela manhã, as mulheres que não conseguiram preparar o corpo da maneira adequada, porque estava próximo do sábado, e no sábado eles descansaram conforme a Bíblia orienta, conforme a Bíblia ensina, conforme o mandamento de Deus, o quarto mandamento. Aliás, só um parêntese, uma curiosidade, na criação o sábado estava presente, e no momento da redenção, quando Jesus Cristo entrega a sua vida, mais uma vez o sábado está presente. Curiosidade, né? Curioso. Isaías 66 diz que na nova terra, o sábado novamente estará presente. De toda a terra, todos irão adorar ao Senhor neste dia. Isaías 66, 20 e 23. Bom, mas voltando, a verdade é que no domingo pela manhã, aquelas mulheres foram ao cemitério, ao sepulcro, onde Jesus estava. E aquele lugar que era um lugar de tristeza, de angústia, que traz a nós todos tristeza, dor, mas lembranças, porque muitas vezes a lembrança que a gente tem é de quando deixamos alguém que nós amamos aqui neste lugar. Naquele dia, aquelas mulheres tiveram uma surpresa. O Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24, descreve assim essa cena. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo,
anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. E aí começa descrevendo, né? Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, baixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Eu queria que você imaginasse essa cena comigo. Tente viajar no tempo, tente imaginar essas mulheres chegando agora no túmulo, ainda tristes, ainda enlutadas, talvez aquele silêncio, como é característico em todos os cemitérios, um silêncio total. E quando elas chegam ali, elas percebem que o túmulo estava aberto e que ele estava vazio. E quando elas, ainda perplexas, assustadas, dois homens aparecem, dois anjos, mas elas não identificaram ainda, e fazem uma pergunta simples: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Porque ele ressuscitou. A Bíblia diz que elas saíram dali maravilhadas e anunciando. Aliás, saíram dali anunciando o que elas haviam ouvido e descoberto. Elas correram para os discípulos, anunciando essa que era uma boa notícia. Mesmo que os discípulos não tivessem crido, Pedro voltou correndo e viu que o túmulo realmente estava vazio e ele saiu dali maravilhado. A alegria voltou ao coração. Eu fico imaginando a cena, aquelas mulheres tiveram uma atitude diferente. Quando elas saíram daquele cemitério, daquele sepulcro naquele dia, elas saíram alegres, porque no coração delas estava brotando a esperança, a alegria de que Cristo havia ressuscitado. Ele ressuscitou, conforme ele prometeu. E essa mensagem não podia ser guardada para si, não podia ser guardada apenas para elas. Elas saíram e anunciaram: Jesus ressuscitou, ele está vivo. O cemitério era um lugar de tristeza, né? Mas naquele dia foi um lugar de alegria. A palavra de Deus nos assegura algo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Diz assim, Paulo falando muito tempo depois, ele falando aos Tessalonicenses, ele diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. O apóstolo Paulo queria consolar alguns da igreja de Tessalônica que estavam enlutados, tristes pela perda de alguém que eles amavam. Pessoas que chegavam em um lugar como este e só tinham péssimas lembranças, só tinham lágrimas para derramar. Paulo tem uma mensagem muito direta para eles. A mensagem é a seguinte: olha, Jesus ele morreu e ele ressuscitou. A base do argumento de Paulo para a promessa que viria a seguir era a certeza de que se Jesus morreu e ressuscitou, a sua promessa também irá se cumprir. Um dia, nós veremos uma luz, uma nuvem vindo nas nuvens do céu. Uma pequena nuvem no céu. E ela vai crescendo, crescendo e crescendo. Sons de trombeta serão ouvidos. Se perceberá que não é uma nuvem comum, mas é uma multidão de anjos. Imagina a música que será cantada, o hino que será apresentado. E a Bíblia diz que, neste momento, a voz do arcanjo será ressoada. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Que momento será este? Que momento extraordinário será quando este lugar que hoje, para nós,
traz lembranças ruins e dolorosas se tornar um lugar de alegria e de esperança. Que alegria será quando Jesus voltar e aqui neste lugar nós reencontrarmos os nossos queridos que dormiram no Senhor. Isso só é possível porque Jesus Cristo venceu a morte. Na sexta-feira, ele foi crucificado. O mal aparentemente triunfou. No sábado, Jesus descansou. Mas no domingo, ele ressuscitou. Ele venceu a morte e promete que todos aqueles que nele confiam, que a ele se entregam, também vencerão a morte. O lugar que hoje é de dor será um lugar de alegria. Um lugar que hoje é de desespero será um lugar de recomeço. Que Deus abençoe você. Jesus venceu a morte. Jesus ressuscitou. As mulheres saíram alegres do cemitério naquele dia, do sepulcro naquele dia, porque tinha uma boa mensagem, uma boa nova, uma mensagem de esperança e de alegria. Jesus está vivo. Que nessa Páscoa você se lembre que Jesus está vivo. E a certeza da vida dele, que ele está vivo, é a certeza de que a morte não é o nosso fim. Que Deus abençoe você e que você tenha nessa Páscoa uma boa Páscoa, meditando no sacrifício de Cristo, mas sobretudo na vitória de Cristo. Que Deus abençoe você. E aí eu queria que você, certamente você já conhece esse hino, eu queria que você terminasse pensando na letra daquele hino que diz: porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Jesus Cristo venceu. Jesus Cristo ressuscitou. E a ressurreição de Cristo é a certeza de que todos que dormiram em Cristo também ressuscitarão. Que Deus abençoe você e te dê uma feliz Páscoa na presença do Senhor.